Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo de número 2, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Quando lemos e paramos para refletir nessa passagem em que Moisés havia subido ao monte para que então de Deus ele recebesse instruções e por fim as tábuas da lei. Situação esta em que Deus, meus irmãos, ele haveria de escrever com o seu próprio dedo, assim como no Gênesis, um Deus que ao criar o mundo, os animais e as outras demais coisas, ele deu ordens. Mas ao criar o homem, o Senhor, ele usa as mãos. E ao dar a lei ao homem, ele usa do mesmo artifício. Das suas mãos, há carinho, o mesmo zelo e o mesmo cuidado. Deus tem carinho por cada um de nós. Eu preciso trazer à sua memória que você é criação especial de Deus. O povo de Deus, um povo em que ele havia libertado das garras e da escravidão no Egito, onde Deus ele havia demonstrado grandes sinais e o seu poder diante dos deuses egípcios que nada poderiam fazer. Agora esse povo eles se reúnem e formam um tipo de concílio, um tipo de congregação, uma convenção. E eles pedem não apenas um novo líder, mas sim um novo Deus. Meus amados, a pergunta que eu faço aqui é: o que o seu líder te causou, que te faz agir como a este povo hebreu? Que na falta de Moisés, na falta do líder, eles se reúnem, mas não para orarem, mas para pedirem logo um novo Deus. Que estejamos alertas e vigilantes aos nossos sentimentos, para que não venhamos deixar de seguir a Deus por causa de atitude de homens. O que podemos extrair desta lição para as nossas vidas aqui é que o povo, na verdade, confiava em Moisés e não no seu Deus. A pergunta que eu faço aqui é: você tem confiado verdadeiramente no seu Deus? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Os homens, eles até podem ser grandes servos do Deus Altíssimo, mas com certeza eles um dia irão falhar conosco. Com certeza, um dia eles irão faltar a cada um de nós. Mas o nosso Deus, ele nunca nos abandonará. Isaías 49, versículo 15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você, meu irmão. Os homens nos esquecem, mas Deus, ele nunca vai nos esquecer. Eu quero te convidar a sempre depositar todas as suas esperanças e toda a sua confiança, não nos homens, mas sim somente no Senhor. Êxodo 32, versículo 1, na parte B do nosso texto, diz assim: eles disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Infelizmente, o que aconteceu naquela época ainda hoje acontece. O que o povo pede, alguns templos oferecem e dão com alegria. O que o povo deseja, alguns lugares permitem e ainda pregam nos seus altares. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: neste episódio também se levantou contra dois homens, contra os apóstolos, não somente o povo, mas o sinédrio, como se fosse uma convenção de hoje em dia, para julgarem o que eles deveriam pregar. Mas eles, como igreja da verdade, disseram: porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia vai nos dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu quero te perguntar: quem tem sido o seu Senhor? O contexto do que está acontecendo podemos aplicar aos nossos dias. Um povo, uma igreja sem Moisés, sem lei, é a igreja moderna, que prega novos deuses
e tem no seu altar bezerros de ouro. O texto da nossa reflexão, ele se inicia assim desse jeito: Arão consentiu. Meus irmãos, a pergunta que eu faço aqui é: o que mais do mundo se tem consentido em nossos púlpitos, em nossos altares, nos altares das nossas igrejas? Eu faço aqui mais um questionamento e já assim sigo para o fim dessa nossa reflexão. O que mais, meus irmãos, se tem ordenado? O que mais se tem dito e se tirado de seus filhos, da sua casa e da sua família? O nosso texto bíblico segue declarando a seguinte verdade: e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos diz assim, dessa maneira: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Eu gostaria, através dessa nossa simples palavra, a te convidar a passarmos a refletirmos juntos o que temos ouvido e principalmente o que nós temos pregado, se é a palavra da verdade ou se é a corrupção deste mundo. Andamos em um tempo em que temos ouvido mais em várias igrejas: tragam o seu ouro e não tragam o seu coração. Amém? Meus amados, eu quero aproveitar essa nossa oportunidade e dizer a você que nunca fez, e também a você que um dia já fez e por algum acidente se afastou dos caminhos de Deus. E pode ser que te prometeram, te pregaram outra coisa além de Jesus, pois a promessa que ele fez foi essa: a vida eterna. Assim como no passado, na congregação dos hebreus, eles ficaram sem Moisés, o povo ficou sem lei. O povo então se corrompeu. Hoje em dia não é diferente. Uma igreja sem Jesus, o povo se afasta de Deus. Meus amados, diga sim para Jesus. Diga sim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Me perdoa os meus pecados, me liberta, me salva. Escreve o meu nome no seu livro da vida. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Amém? Meus amados, receba essa palavra, a palavra de salvação. Amém? Compartilhe essa reflexão, seja um instrumento de bênção na vida de mais pessoas. Eu quero te desejar uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.